Boa tarde, pessoal. O assunto hoje, questão da independência do Brasil. Levar aí a parte de como que foi esse processo de independência do Brasil. Por vezes, assim, a gente pode pensar que apenas foi Dom Pedro lá, que tem até os desenhos, né, as gravuras, que ele levanta a espada lá do Ipiranga e declara a independência. Mas quando ele ficou sabendo, já fazia algum tempo, né? Até porque ele se encontrava em viagem na província, ou ainda basicamente capitania de São Paulo. E ele, quando pegou os documentos que um mensageiro foi levar, ele naquele momento estava com uma diarreia terrível, né? Não conseguia, vamos dizer, pensar direito e tal. Então faz parte da história, não é só a leitura, não é só a inteligência da princesa que por vezes tenha reformulado um processo bem inteligente de independência do Brasil, e assim como outras, a José Bonifácio e outras figuras políticas daquele momento, né? Dom Pedro era um cara chucro, um cara pouco intelectualizado, era um cara grosseirão mesmo, né? E então, assim conduziu o processo de independência com, vamos dizer, com uma certa instabilidade, claro. Ele era português de nascimento, parte das pessoas influentes no Brasil eram portugueses, e ainda o Brasil não tinha a noção, eu sou brasileiro, eu tenho realmente essa identidade brasileira. Muitas pessoas ainda até hoje, né, claro, em alguns cantões do Brasil, né, se identificam, ou depende da região, tipo, eu sou gaúcho se for nascido no Rio Grande do Sul, ou cultura gaúcha, ou amazonense, ou paulista, né? Mas na época, por exemplo, cada região do Brasil, eu pertenço à colônia do Brasil, mas não tinha esse sentimento nacionalista. Então, a partir desse momento que há a independência, há todo um processo de promoção do sentimento de se sentir brasileiro, porque grande parte das pessoas ainda se sentiam portugueses que moravam aqui, porque fazia parte, o Brasil até 1922 do Império Português, né? Então esse sentimento tem cada vez ser mais forte para não ter problemas de divisão interna. Talvez isso tenha ocorrido muito melhor no Brasil do que, sem dúvida, na América, as colônias espanholas, porque cada região da América Espanhola formou um país, tipo Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Peru, e até o México, né? Diversos países não ficaram unidos numa mesma nação para sua independência. Alguns até se uniram para fazer a independência e mais tarde se dividiram, tipo a Venezuela, a Colômbia e o Equador. Era um país só, e o Panamá depois acabaram se dividindo. América Central também se uniram, várias capitanias ali, e depois se dividiram em vários países também. O México era um grande país, ainda é, né? Mas era bem maior. Os Estados Unidos foi lá invadindo e tomaram mais da metade do território mexicano. Assim, o Brasil, ele invadiu o território dos outros, né? Tipo, no início o Uruguai, depois o Acre, parte da Bolívia, parte do Paraguai. Foi um império realmente, depois da sua independência.